Oi, eu sou a professora Márcia e hoje nós vamos falar aqui sobre como escrever a introdução do projeto de pesquisa. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre como escrever um projeto de pesquisa e hoje eu quero falar da estrutura. Como pensar no tema, como pensar na problemática, conversa para outra aula. Hoje é a estrutura. Vamos supor que você já tenha em mente qual é o tema da sua pesquisa, o objeto, o recorte a ser estudado, qual é a problemática, a grande questão que você quer responder. E então vamos pensar em como estruturar a introdução do seu projeto de pesquisa. Anota aí que eu vou te dar uma receita. Primeiro parágrafo da introdução do projeto de pesquisa, você pode apresentar, e normalmente é o que acontece, o tema da pesquisa, o objeto de estudo, o recorte, a perspectiva que você escolheu para trabalhar a sua pesquisa. Você vai dedicar aí mais ou menos 2 ou 3 orações, 2 ou 3 frases para dar conta de apresentar o tema da pesquisa. Você poderá, já que se trata de um projeto de pesquisa, neste caso, utilizar o tempo verbal, que a gente está falando de uma pesquisa que ainda não aconteceu, vai acontecer, futuro do presente do indicativo, já que trata-se de uma proposta de pesquisa. Vamos nos atentar ao tempo verbal para cada situação, ok? Já lá pelo segundo parágrafo, aqui é uma ideia, uma sugestão, tá bom? Se você precisar de mais de um parágrafo para apresentar o seu tema, a contextualização do recorte, você poderá utilizar, tá? Não existe uma norma fixa para isso. Eu estou te dando uma ideia geral. Atente-se, no entanto, que na maioria das vezes os projetos de pesquisa têm limite de página. 12 páginas, 15 páginas, não passa muito disso, às vezes até menos, 10. Então, a ideia aqui é como a gente escrever tudo que precisa de um modo sucinto, tá bom? Então, lá pelo segundo parágrafo, terceiro, quarto parágrafo, você pode e deve apresentar a sua pergunta de pesquisa ou a problemática, contextualizando de onde ou como você decidiu trabalhar, de onde você tirou esse problema, ou seja, qual literatura, qual teoria, quais pesquisas indicaram aquela lacuna que você enxergou e que é possível de ser trabalhado. Então, você vai contextualizar fazendo essas indicações. 2, 3, 4 parágrafos no máximo para poder trabalhar essa ideia. Tá? Nesse momento, importante dizer, seria interessante você usar o futuro do presente do indicativo ainda. Observe que você está trabalhando uma proposta para fazer a pesquisa, por isso é projeto ainda, né? Então pense que é tudo para frente. Isso ainda vai ser avaliado, isso ainda poderá mudar muito, mas enquanto for projeto de pesquisa, a gente está falando de futuro, a gente está falando de alguma coisa que vai acontecer ainda, tá? Partiu da problemática, da contextualização, você deve, na introdução do seu projeto, lá pelo quinto, sexto, sétimo parágrafos, apresentar hipóteses da pesquisa e teorias que a elucidam ou que podem elucidar. Quando você apresenta o seu problema de pesquisa, você, se for uma exigência, é claro, nem sempre é, a gente sabe que a hipótese de pesquisa, a exigência é na tese, no doutorado. Mas, ainda assim, se você for apresentar hipótese ou hipóteses, você tem que ter certeza de que a literatura não deu conta ainda de resolver, né, aquela hipótese de estudo.
Você tem uma pergunta e você supõe uma resposta possível, inclusive de ser investigada. Mas há de se ter o cuidado de que essa hipótese não tenha sido ainda refutada, por exemplo, ok? Então você tem que indicar que leituras você já fez, no sentido de dizer, olha, essa hipótese ela ainda não foi verificada. A minha proposta é justamente essa. Então, dê um tempo aí, 3, 4 parágrafos, para você tratar da hipótese e de como você verificou na literatura essa possibilidade, a possibilidade de testar essa hipótese, ou essas hipóteses, né? Elas poderão sempre, na maioria das vezes, ser mais de uma. Em seguida, lá pelo 8º parágrafo, quem sabe, ou até mesmo uma seção secundária. É comum se apresentar uma seção secundária para tratar do objetivo geral da pesquisa. Vai depender muito do programa, do edital, você leia o edital para verificar a formatação, mas por vezes você poderá já na introdução apresentar o objetivo ou abrir um subtópico. 1.1, por exemplo, 1.1. E ali você vai apresentar o objetivo geral da pesquisa. Uma frase só para introduzir o objetivo geral e depois dela, aí sim os objetivos específicos que indicam as etapas que você pretende cumprir para dar conta do objetivo geral. Então você vai precisar aí de um parágrafo, 2 parágrafos no máximo, ou um subtópico para tratar e um parágrafo dentro desse subtópico para tratar dos objetivos geral e específicos. Toda a introdução do projeto de pesquisa deve ser apresentado com verbos no futuro, do indicativo. Mas não se esqueça que o objetivo de pesquisa, o verbo deve ser apresentado no infinitivo. Analisar tal situação, identificar tal situação, descrever, selecionar, o que for. Os verbos para os objetivos devem ser apresentados no infinitivo, ok? Por enquanto é só. Numa próxima a gente dá continuidade a essa ideia e aí a gente pode falar de justificativa, de pesquisa, de metodologia e por aí vai. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se eu pude te ajudar, se inscreva no canal, compartilhe, avise alguém que poderá se interessar por esse assunto e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.